Olá! Olá! Iniciando o nosso Chá das 5. Vamos lá, enquanto o Facebook vai avisando que está no ar o programa Chá das 5. Chá das 5 com Dino Veiga. Esse programa que iniciou aí na quarentena, no primeiro domingo de quarentena. Comecei a fazer essas lives às 5 da tarde, como um Chá das 5. E virou um programa muito gostoso, um programa de entrevistas. Hoje vamos para a terceira entrevista, vamos entrevistar o querido amigo Monserrat Martins, que já deve estar chegando aí. Vamos ver, enquanto isso a galera vai chegando e eu vou te dar o formato, como que vai rolar essa... É uma entrevista aqui, eu brincando de Jô Soares, mas sempre com convidados muito especiais. A primeira entrevista foi com a amiga Patrícia Almeida, uma queridona paulista, ela domina várias técnicas das holísticas e fez uma entrevista espetacular. Depois, na semana passada, entrevistei Shigeo Nakahara, ele direto do Japão, olha só, o amigão vem direto do Japão, fizemos uma super live com muitas dicas, tanto da Patrícia quanto do Shigeo, e hoje nós temos aí o nosso querido Monserrat. Gente, olha só, essas entrevistas estão todas no canal, lá no canal Dino Veiga no YouTube. Se tu ainda não te inscreveu, não perde tempo, vai lá, te inscreve. Estão todas as entrevistas lá. E além de um monte de conteúdo que eu faço ali com as lives diárias do programa Esfera Quântica. Então, vamos lá que eu já vi que está aqui. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindos. Vamos ver o meu convidado, que eu já vi que ele está online. Já vamos chamar ele. Atenção, adicionei. Está adicionado. Monserrat Martins. Monserrat e entra. Uhul! Essa vai ser legal. Então, conectou. Opa, ajustando aqui. Opa! Agora deu. Olha aí, isso. Pode baixar até um pouquinho mais, assim, tá meio... Talvez aqui um pouquinho mais. Vamos assim? brincar, isso aí. Aí, acho que tá bem, né, galera? Como é que tá para vocês aí? Vamos ver. Então, seja muito... Que a semana passada eu entrevistei, eu estava falando há pouco aí o Shigeo, e aí fiz um contato com ele antes para dizer assim, cara, como é que tu quer que eu te anuncie? O que eu digo, né? E ele me lançou um desafio que eu gostei muito e vou usar a mesma técnica contigo, tá? Ele pegou e disse o seguinte, cara, fala do que eu sou para ti e tal, sabe? Fora dos rótulos, né? Desses rótulos que nos aprisionam. É isso aí. É isso aí, exatamente então, isso. É isso aí. Então, com vocês, o meu querido amigo Monserrat. Monserrat é um amigão mesmo. Lá do início, quando eu comecei a advocacia, eu conheci essa criatura doce, sabe? E eu, aquela coisa assim, recém-formada, aquela, né, toda... Aí tu tinha todo aquele cuidado, aí sempre gentil, sempre me cumprimentando no fórum e tal. Ficamos amigos. E aí disse, cara, o cara é psiquiatra, porra, doutor, sabe? Aquela coisa. Mas a amizade, o amigo, que quando nós podemos sentar, a gente senta, toma cafezinho. São muitos anos. E é assim, se eu, para dizer assim, eu apresento como um amigo queridão. Quem ainda não te conhece, não sabe o que está perdendo de generosidade aí. É um cara muito querido, brinca, divertido. Esse é Monserrat. Aí, Monserrat, vindo lá, porque tem que falar dos rótulos, né? Eu vou pegar agora aqui, ó, e vou ler rapidinho para vocês aqui. Não vou ler, é bem grande. Mas assim, ó, Monserrat é psiquiatra forense, ator, tem um prato cheio aí para esse bate-papo. Então, assim, ó, para começar, querido, dá tuas boas-vindas e já usando o que eu li no teu livro, querido, que eu estou muito feliz com ele, recebi ontem esse livro, assim, ó, nossa, estou encantado. Bem naquela pegada que tu falasse ali, né? Que gaúcho começa o assunto pelo fim. Então, começando pelo fim, o que é essa alma do Brasil?
Bom, em primeiro lugar, de agradecer o convite aí aos teus amigos né, e aos meus que possam estar assistindo aí. E quero dizer que essa também, da mesma forma, chamou a atenção assim, entre vários profissionais que a gente conhece. Eu me lembro que foi numa situação até de trabalho, tu estavas advogando para, eu acho que era uma situação pública ali, que eu estava também atuando como psiquiatra. E aí me chamou a atenção aquele espírito assim de sensibilidade assim para o caso concreto, que um grande risco das profissões é a gente cair no burocratismo, né? Um burocratismo defensivo em qualquer profissão, no direito, na medicina, em qualquer área, a pessoa pode ou se colocar minha obrigação é essa e tal, e não passar dali, ou ter a sensibilidade para o caso concreto. Então, acho que vem daí nossa amizade, assim, daquelas situações concretas ali que estavam em questão da saúde pública, né? Tu como advogado, eu como psiquiatra ali, e podemos pensar e ficar amigos a partir da sensibilidade recíproca, melhor resolver aquela situação que estávamos atendendo, né? Mas essa questão da alma do Brasil foi que me desafiou, né? E eu até, então, como eu iniciei o livro falando de cada região, e foi isso que eu vou escrever esse livro, né? Ao perceber assim a diferença para o mineiro, para o baiano, para o carioca, para o paulista, para o nordestino, para o nortista. Por exemplo, a gente fala assim o nordestino, mas o baiano é diferente do pernambucano, que é diferente do cearense. Então, eu achei extrema, quando eu tive a oportunidade de conhecendo as diferentes regiões, eu fiquei extremamente fascinado com as peculiaridades de cada região. E foi no encontro que teve em Minas Gerais, passei uns dias lá, que eu pensei, mas engraçado como o mineiro vai contando a história devagarinho, vai acompanhando a gente com o olhar, se a gente está acompanhando a história dele. O gaúcho não é assim. O gaúcho começa a história pelo final, ele começa pela conclusão. A gente começa aqui, o melhor é o Grêmio, o melhor é o Inter, o melhor é o meu partido, o melhor não sei o quê, o meu presidente, o meu governador. Ele começa pela conclusão, tentando convencer o outro, né? O gaúcho tem uma maneira muito de começar a história pelo final. Depois ele volta no início para explicar melhor se o outro não está concordando. Se o outro concordar, já parte para outro assunto e aquele já está resolvido, né? Então foi isso que me chamou a atenção, que a gente sempre acha que todo mundo é que nem a gente, ou que nem a nossa família, ou as pessoas, nossos amigos, pessoas que a gente conhece, né? Quando a gente se depara com outro jeito de ser, que a gente percebe como é que a gente é. E foi convivendo com os mineiros que eu percebi como é que são os gaúchos, Como né? é que são os gaúchos? Porque para ouvir uma história do mineiro, tu tem que ter paciência e esperar ele chegar ao ponto que tu quer saber onde é que ele quer chegar. Ele vai contando e vai te acompanhando com o olhar, né? Você tá acompanhando, tu não está acompanhando a história, ele vê que tu não está interessado, ele já assuntos também vai para outra que te interesse. Então, é muito peculiar, assim. O baiano, por Muito exemplo, interessante. eu passei várias férias na Bahia, chegou um ponto que era o terceiro ou quarto ano que eu passava no mesmo lugar, eu me apaixonei por Itapuã, lá onde morava o Vinícius de Moraes, que fez aquela belíssima tarde em Itapuã, né? Aí Ah, eu fiz isso. pelo terceiro ou quarto ano que eu passava as férias na Bahia, passou um entregador de água ali, ô gaúcho, virou baiano agora? Todo ano ele vivia lá. E o baiano é extremamente brincalhão, é um povo sofrido, né? Muito humilde, com muitas dificuldades, mas eles assim formam uma intimidade muito rápida, até de andar num ônibus, de repente o cobrador disse, tu é gaúcho, eu vou te ensinar como é que se vive a vida aqui, tem que tomar uma cervejinha depois do trabalho, curtir com os amigos, tá É entendendo? interessante isso que eu lendo ali, você comenta assim, ó, antes do você e tu, vamos lá. Tu acho que Uhum. é só nós, né? O Sabe que resto do tem Brasil é baiano, você. sabe que tem baiano que fala tu também? Não Ó, sei por quê. isso eu não sabia. Eu também não sabia. De repente, alguma região lá do Centro-Oeste também, que teve muito gaúcho. O baiano, eu não sei por quê. Mas no Centro-Oeste tem umas regiões que falam tu lá, porque tem muito Que, gaúcho também lá. que tem muito gaúcho, né? É, isso, É. tranquilo. Porque é interessante isso na linguagem, eu vi que tu também fizesse a Fabícula, comunicações, e em razão dessas lives que eu estou fazendo e tal, eu acabei incorporando aí o você na minha linguagem, né?
mas sempre dá escapadinha do tchê lá, tá em um tchê, porque isso está na raiz, está na genética nossa, né? Então, Você fica com difícil. tchê. É. Você Mas com tchê. assim, Montserrat, uma coisa, são vários Brasis, né? Vários Então, Brasis. Essa é então. a grande coisa aí desses vários Brasis e desse Brasil, o Brasil do litoral, né? Eu conheço um pouco desse Brasil. Essas assim, porque a grande maioria, mesmo ali do baiano que tu comentas no livro, que o baiano ele tem toda aquela malemolência, aquela não malemolência é o carioca, né? Mas aquela brincadeira, aquele espírito de brincalhão e tal que o baiano tem, tá sempre tirando onda e tal. Na verdade, ele esconde muito as dores, né? Aham, Daquele povo que tem. E esse Brasil aham. do interior, né? Que muda muito. Fala um pouco sobre isso, por favor. Desses Pois é, vários Brasis. uma coisa que é difícil de entender, por exemplo, o nordestino, em geral, apesar do pernambucano ser muito diferente do baiano e o cearense também, mas tem uma coisa em geral que é extrema proximidade, assim, rapidamente eles formam amizade, é muito rápido, né? Qualquer jovem aí que bote a mochila nas costas e se aventure, se toque lá para o Nordeste, ele arruma um quartinho na casa de um pescador para passar as férias lá, faz amizade, vira amigo de infância rapidamente. É impressionante a intimidade que o nordestino te dá. Provavelmente deve ser o povo mais acolhedor do Brasil, quem ele, mais com quem ele conhece, né? Então, Sim, sim. eu imaginava que o norte, por exemplo, seria automaticamente igual ao Nordeste, porque até a grande colonização da ocupação do Norte foi a partir do Nordeste, né? Muito cearense, Hum, maranhense, que foi até convocado lá na época da borracha para ir lá, faziam grandes levas de pessoal. Então eu imaginava, o nortista vai ser uma pessoa fácil de se relacionar. E o nortista é extremamente fechado, reservado, desconfiado, apesar de ser o nortista, né? Lá, o Pará, Amazonas, outras regiões, mas sim, sim. estados imensos com enormes vastidões de áreas. E aí parece que talvez uma possível explicação é que houve muito sofrimento. Esse povo nordestino, quando chegou ao norte, sofreu muito, até porque muitos foram em frente de trabalho que não se realizaram, né? Muitos foram muito, isso principalmente mais ainda no interior do estado, mas até nas capitais é um pouco mais reservado assim. A possível explicação é sofrido até do que o próprio nordestino teria sido mais enganado quando foi levado para lá, para fora da sua terra, e se tornou Hum, mais. Ele tem umas palavras para isso aqui. Aqui a gente chama de ressabiado, cestroso, eles chamam de escabriado. Então, escabriado. escabriado. Então, o nortista é um povo escabriado, né? É um povo mais cestroso, ressabiado, um povo que tem um pé atrás. Assim, Uhum. nesse sentido, ele acaba depois ficando que nem gaúcho. Depois que ele faz amizade, ele realmente se torna muito próximo. Então, eu tenho dificuldade de fazer grandes amizades no Pará, no Amazonas, né? Pessoas muito extremamente afetivas, mas não foi com a mesma facilidade de fazer amizades no Norte e no Nordeste. No Nordeste é impressionante, cara, nunca te vê passando na rua, já tá brincando contigo, é aquela, né? Sim. Deixa eu te falar uma coisa aqui, antes que eu esqueça. Sim, sejam todos muito bem-vindos. Tá? O pessoal vai chegando. Querem deixar comentários? Vai fazendo perguntas aí, tá, pessoal? Pessoal, eu acho que está desativado aqui, só um pouquinho ainda. Deixa eu botar um olá aqui só para concluir. Oi. Agora sim. Um ótimo domingo evolutivo. Lúcia Meló, Marques, Celina. Deixa eu cumprimentar a galera aqui. Tá, vai lá. Thaís, querida Thaís. A Thaís é uma que eu vou entrevistar também. Tonha, preciso muito de amigos psiquiatras. Eles me defenderão sempre. Olha aí. Sim, esse é psiquiatra e advogado, viu, Tonha? Uhum. Vamos ver aqui a Patrícia Almeida. Amei. Nós somos mais do que as funções que ocupamos. Verdade. Uhum. Karen Garavelo, boa tarde. Tonha, Patrícia. Muito bem, vamos seguir a entrevista, depois eu volto aqui. Círio, grande Círio, grande vereador lá de
Taquari. Grande, fera. Monserrat, olha só. Aí é o seguinte, deixa eu ler aqui assim, ó. Tem um abraço para te passar. Eu fiz uma linha de transmissão ali, passei pelo WhatsApp fazendo convite para a nossa entrevista, nosso bate-papo, né? E aí um queridão, assim, pega e diz assim, pá, fala para ele, eu vou falar ao vivo isso. Então, olha só, receba aí o abraço do Luiz e do Jairo, da Jului. Cara. Grandes parceiros ali desse livro, inclusive, eles são grandes parceiros. Tu sabe, desculpa estar caindo aqui. É o seguinte, esse livro, quando eu fazia a arte e passava para alguns amigos ajudarem, alguns amigos que ajudaram, inclusive, na revisão dos conteúdos, enfim, na revisão do português, o professor Pedro Oliveira e tal. Então, a cada etapa, eu fazia algum xerox ali na Jului, não é? Gera um livro. Eu estou precisando disso, não sei o que, seu Luiz. Mas eles são parceiros de todas as horas. Né? Tenho uma amizade muito forte com eles também, desde o início, porque eu estava na vara do júri ali, aí eu ia fazer os xerox para a Defensoria Pública, para os júris e tal, e a gente era tudo ali, né? Ali então, nossa, uma amizade muito legal. Eles estão assistindo ou vão assistir? A gente começa no Jului pelo xerox, depois lá vira um shopping, porque tem tudo lá. Tem tudo! É um verdadeiro shopping concentrado. Daí tu descobre que tu entrou pelo xerox, mas tu descobre que tudo que tu precisa está lá, está toda hora. Tá tudo lá, tá tudo lá. Lúcia Melo Marques pegou o bonde andando, depois assiste a gravação. Lúcia, Ivo Bairros, grande Ivo, doutor Ivo, bem-vindo. Lúcia, bem-vindo a todos. Olha só, aí assim, ó, gente, o livro Em Busca da Alma do Brasil. O livro que, por sinal, tem a venda na Jului, viu? Ó, isso, ó, viu, pessoal? E aí o seguinte, ó, ele tem vários ali em frente ao foro, para quem não sabe. Isso, o foro antigo ali, não, o primeiro ali. Assim, ó, tem vários colaboradores, né? Vários colaboradores que escrevem textos, tem textos. Como é que tu linkou toda essa galera? Que é uma galera bem grande, né? Pois foi assim, ó, eu tinha essa curiosidade de conhecer aqueles lugares assim emblemáticos para o Brasil, né? Por exemplo, Lençóis Maranhenses. Poxa, é um troço fantástico, tu quer conhecer, né? Mas tem muitos lugares fantásticos que eu acabei não tendo a oportunidade até hoje, ainda estão na minha agenda lá para marcar. Alter do Chão, por exemplo, fica lá ao lado de Santarém, no Pará. Eu ainda não pude ir, mas tem amigos que vão lá. Eu não tenho como escrever um livro sobre o Brasil, você tem que escrever como é que é Alter do Chão, né, que é o Caribe brasileiro. Aí tem um amigo que vai fazer pescaria todo ano lá. Então, então vou te pedir para me contar como é que é. Então foi surgindo assim, eu até calculava, são 27 regiões, eu vou ter uns 30 amigos para colaborar com regiões emblemáticas de cada estado. Por exemplo, lá no Tocantins tem o Jalapão. Quem escreveu sobre o Jalapão é o dono de uma agência de turismo, Jalapão lá em Tocantins. É um dono de uma agência de turismo que leva os turistas ao Jalapão, portanto ele sabe tudo que tem de interessante para ver no Jalapão. Quer dizer, são pessoas que descreveriam aquelas regiões muito mais do que eu seria capaz de descrever, mesmo até que tivesse ido. A maioria desses lugares que são descritos pelos colaboradores são lugares que, a maioria são lugares que eu não fui. Por exemplo, um lugar pouco conhecido nosso, dos gaúchos aqui, Capitólio em Minas Gerais. Né? Então, canyons fantásticos. É ali na represa do Furnas, né? E formou um imenso lago de Furnas ali, onde o pessoal anda de barco, tem ilhas, tem uns canyons fantásticos, lindos, tem foto no livro ali dos canyons de Capitólio, em Minas Gerais. É um lugar fantástico, incrível, né? Então tem lugares até que nem são tão conhecidos de nós, mas que são emblemáticos assim da nossa riqueza, do nosso patrimônio ambiental. E se juntar tudo, não tem. Pode ter coisas muito bonitas em outros países, mas eu acho muito difícil que algum país tenha tantas belezas naturais quanto o Brasil, assim, tão diversas, né?
É uma Então, nós temos diversidade absurda, também né? É muito. tem os nossos aqui no Rio Grande do Sul também, mas tem os do Capitólio, tem os do Rio São Francisco. Então, nós somos um. Eu imaginava que teria uns 30 amigos, talvez, para colaborar com o livro. E foi se desenvolvendo, foi fazendo pedidos para um assunto, para outro. Uma pessoa entende muito uma coisa, do outro. Quando vi, teve 70, o livro fechou com 70 colaboradores. Então, 70, né? Ah, deu uma diversidade extremamente interessante, não só sobre lugares. E começa com nossa terra, mas depois tem toda uma segunda parte do livro que é sobre nossa gente, o jeito de ser do brasileiro, as atividades do oi, como é que é oi, ser deu uma diarista. interrupção. Tá ouvindo Olha aqui. agora? Oi, oi, oi. A Lúcia Mello Marques sugere a Serra do Roncador, no Mato Grosso. Se tivesse lá, Não, nessa não tive. aí, ó, tá No aí, Mato ó, Grosso, vai no pra Mato gente. Grosso tem um lugar muito interessante que é Nobres. Nobre. Nobres é fantástico lá, aqueles rios de água limpa, nossa, dá vontade de ficar lá. Uma Olha tristeza só. o nosso Guaíba, né? Tem tantos projetos aqui que não chegaram a limpar o nosso Guaíba. Agora tem um É, PISA que precisa ser mantido, né? Um programa de eu saneamento. ainda tenho essa esperança, sabe, há anos, mas vamos lá. A São Félix do Araguaia, olha, várias sugestões, o pessoal está participando, coisa boa. Assim, ó, deixa eu pegar aqui, tá marcadinho aqui, tá? Mas é porque eu gostei muito disso daqui, você brincando lá em Rio Branco, de seringueiro. Fala para nós essa experiência. Muito show. Eu não sei se vai dar para ver a foto aqui. Imaginem Mas... alguém. Isso aí foi lá no Seringal, lá onde o Chico Mendes trabalhava, que hoje é uma do Chico reserva, Mendes, né? isso. Exato. Então lá tem os equipamentos seringueiro e tal para a gente posar para essa foto turística aí, né? Se tu reparar também vai ter uma foto lá. Me lembrei agora do Bussum, do falecido Bussum, te lembra? Que eles faziam aquela piada, né, de tirar o... Não vou falar agora, mas vai, segue. Reparar também em outras partes ali tem uma cena também beijando a mãe de uma mãe de santo na Bahia, né? Tem segurando um bode lá no Piauí, tem, tem empurrando um bug no Ceará, No né? bug no Ceará, sim. Um bug no Ceará, então tem várias cenas Tá, e brasileiras. aí, isso é, sim. Mas ali especificamente do seringueiro ali, tá? E do Chico ali, toda essa coisa ali tu teve ali conversando com seringueiros, vendo como que é a vida dele. Não, hoje lá não é mais um lugar de seringueiros, hoje lá é uma reserva, né? E é um lugar turístico, tem cabanas. Então tem guias turísticos que vão te mostrar a Samaúma, aquela árvore, a rainha da floresta, aquela árvore gigantesca, né? Então hoje é um lugar turístico para uma reserva e onde as pessoas podem alugar uma cabana e, né, circular lá nas áreas, nas rotas onde seringueiros trabalhavam, nos rios, né? Então Não tem mais a hoje extração. não, hoje é Sim. uma reserva e uma possibilidade de turismo e de hospedagem lá, com as cabanas lá à margem do rio e fazendo as trilhas dos seringueiros. Hoje tem uma Nossa, olha função que ambiental interessante. e cultural de preservação lá, aquela área. Sim. Então, economicamente, eles se dirigiram, foram para o turismo, é isso? Daí a renda vem do turismo. Eu não sei te dizer assim o quão rentável é uma reserva também, né? O Acre, felizmente, é um estado que ainda mantém uma área razoável de reservas. Por exemplo, ali a vizinha Rondônia está extremamente devastada. Ali o pessoal passou por cima, assim, né? Que nem Mato Grosso também hoje é uma grande área de desmatamento. Até uma ironia triste, porque Rondon que foi homenageado com o nome de Rondônia, foi uma pessoa que tinha um senso de preservação ambiental incrível, tanto assim da natureza quanto dos próprios índios. Rondon seria um símbolo de um brasileiro que era adepto que praticou um desenvolvimento sustentável, né?
Ele realmente expandiu as fronteiras do Brasil, ele trabalhou até nas linhas telegráficas que foram até ali a fronteira com o Paraguai. Ele realmente ajudou a ocupar toda aquela região centro-oeste, mas Rondon foi um exemplo de consciência ambiental ecológica, o respeito que ele tinha pelos indígenas, não é? Então ele defendia então a criação das reservas. Foi um exemplo. E por ironia do destino, ele foi homenageado com um estado que hoje é um estado que não tem quase nada de preservação. Rondônia virou um grande negócio ali, virou campo, virou gado, não é? Mas que coisa. Tinha uma cachoeira lindíssima lá perto de Porto Velho. Aí fizeram uma hidrelétrica lá que não preservou a cachoeira, né? Então, Rondônia realmente é um estado que não tem preservação, mas o Acre, felizmente, é mais preservado. O Acre é um Mantém, estado que segura mais. respeita mais. Uhum. Assim. Sim, sim. Deixa eu ver uma outra coisa aqui. E tem ali também, e esses estados também são fronteira. O Acre, por exemplo, tem fronteira tanto com a Bolívia quanto com o Peru. Então tem muito comércio ali naquela região, né? E esse contraste, né? Eu li ali, tu contas isso quando tu entras, assim, que tu cruza a fronteira, pô, muda totalmente, né? Exato. Não, é incrível o seguinte, tu iniciasse falando, mas o que é o Brasil? Porque cada região é tão diferente, né? Pois é, A isso. gente vai para a Bahia, Eu ia vai para retomar isso. Minas, vai para o Pará, cada lugar é muito diferente. A gente fica assim, mas o que é Brasil, afinal? O Brasil é uma colcha de retalhos e tal. Os A vários sensação, Brasis, a né? sensação que eu tive de entender o que é Brasil foi quando eu estava no Acre, ali, cruzei a fronteira com a Bolívia. É incrível que assim, ó, muda o calçamento, né? Muda a arquitetura, né? A pavimentação das ruas muda. Cara, as feições das pessoas também mudam, não é? Muda o comércio, muda a comida. Então aí a gente se dá conta que apesar de toda a diversidade existe um padrão brasileiro. Até fiquei pensando, por que o Brasil, por que o Acre tem do Acre ao Rio Grande do Sul, tu vai encontrar o mesmo feijão com arroz, a carne, tu vai encontrar Uhum. um tipo de construção colonial, uma coisa que é muito parecida em vários estados, os mercados públicos de cada lugar, né? Ah, eles são apaixonados por Além da mercados públicos. arquitetura colonial portuguesa, também houve certas épocas do Brasil que era moda incorporar alguns traços de alguns palácios franceses. Então tem muitos arquitetura francesa também, né? Então tem muitos palácios de governo aqui no Brasil, em vários estados tem uma arquitetura francesa. O Portugal também teve essa influência francesa, né? Então formou um tipo de padrão cultural que a gente só se dá conta quando vai. A gente se dá conta aqui também aqui no Rio Grande do Sul também quando muda, entra no Uruguai, tu percebe que é diferente, né? Ah, sim, sim. Eu ia te comentar isso. Ali, tu chega em Uruguaiana, passa a ponte, entra lá para sair do planeta, né? Tô em outro lugar, totalmente muda tudo, assim, é impressionante, realmente. Aí, aí que a gente se dá conta que tem uma identidade brasileira que é comum ao Rio Grande do Sul, ao Acre, ao Mato Grosso, ao Ceará. É quando a gente sai que a gente percebe que tem uma identidade que a gente nem nota no dia a dia, né? E não nota, né? O André Garcia, grande André, querido André, também advogado, acredito que cada estado também tem suas diferenças. Então, assim, ó, porque aqui tu tens aqui, ó, o povo brasileiro e os tipos regionais, o tipo crioulo, o Brasil crioulo, o sertanejo, o caboclo, o caipira, o sulino e o sulino, isso. Essas Essa, características, e aí, que eu essa queria ver, nomenclatura, só para deixar claro, essa sim, nomenclatura é do Darcy Ribeiro. é do Darcy Ribeiro, O tá, Darcy isso, é isso Ribeiro aí, eu escreveu queria que isso tu falasse no mais. livro, no livro O Povo Brasileiro. Só para dizer que não é uma Uhum. nomenclatura minha, tá? Sim, sim, não, tá, tranquilo. Está no livro, bom, boa ressalva. Então, e aí tu fecha com ele nessas diferenças que ele faz ali, como ele vê isso. Exatamente. E antes dele, o primeiro autor, pelo menos assim dos mais conhecidos, que pode ter tido outros autores aí que fizeram obras que talvez a gente não tenha chegado até a gente, né? Séculos passados. Mas um autor fantástico, cada vez eu me apaixono mais. No tempo do colégio, eu era encantado com o Machado de Assis. E até o José de Alencar não tinha toda aquela moral, assim, aquele respeito todo
tinha alguns professores que falavam do José de Alencar assim como um romancista, assim, sabe? Né? De uma escola, tá, mas só o grande Machado de Assis. E quanto mais eu leio José de Alencar, mais eu me encanto com o José de Alencar, quase tanto quanto o Machado, porque é impressionante a inteligência do José de Alencar ao descrever os tipos regionais. Eu acho que a maioria das pessoas não conhecem o livro de José de Alencar sobre o gaúcho, né? Se alguém tiver curiosidade, eu recomendo, acho fantástico o livro. Eu pensei, pô, esse cara é gaúcho, como é que ele Já entende? Ele vou fala anotar aqui, porque eu não conheço. o gaúcho de José de Alencar. Ele O também gaúcho ele de José tem de toda uma Alencar. série de livros regionalistas, tem o sertanejo, né? Tem o Sim, Guarani, sertanejo, sim. Iracema, Uhum. os livros indigenistas, né? Guarani, a Iracema. Tem o Iracema. sertanejo, e tem outros livros que ele descreve lá, a vida no Rio de Janeiro, mas ele tem um livro também sobre o sertanejo gaúcho. São tipos. Então, o primeiro grande autor que nós tivemos no Brasil que se interessou pelos tipos regionais e que percebeu a extrema diversidade de tipos foi José de Alencar, né? Eu acho que alguém deveria até fazer alguém que se dedicasse ao José de Alencar poderia escrever uma obra tipo assim, os tipos regionais na obra de José de Alencar. Na Foi o obra de José primeiro, de Alencar. foi o primeiro grande regionalista do Brasil, José de Alencar. O Darcy Ribeiro, ele fez o estudo, mas ele já fez um viés sociológico, e eu acho que um pouco menos livre que a literatura, porque a literatura, eu acho que a literatura, por ser mais livre, ela acaba sendo mais profunda, né? Eu vou te comparar, por exemplo, assim, quem é que tu acha que é mais profundo? Freud, Marx ou Shakespeare? Né? Ah, pois é. São autores profundos. Só que assim, ó, o Marx, com aquele viés dele de historiador, sociólogo e tal, ele estabelece uma linha de pensamento com toda a profundidade dele, ele estabelece uma linha de pensamento que ele acaba ficando restrito àquela linha, né? O Freud, né, que abriu as portas, né, para o inconsciente, foi a fundo em muitas coisas, ele também muitas vezes acabava criando os seus dogmas, né? Tanto que tem grandes polêmicas com Jung, a divergência dele com Jung, que achou brilhante a questão do inconsciente, quis ampliar para a história do inconsciente coletivo e tal. O Jung percebeu que o Freud estava sendo dogmático em algumas questões. E já Shakespeare, por exemplo, que foi simplesmente que não criou nenhuma teoria sociológica, nenhuma teoria psicológica, simplesmente descreveu o ser humano, né? Eu como ser humano, tenho a impressão que o Shakespeare atingiu algumas profundidades que esses autores mais assim que tinham a pretensão do viés científico, como Freud, Marx e tal, eles não alcançam porque eles acabam ficando presos aos dogmas que eles próprios criam, né? Enquanto a literatura ela é mais livre, porque ela não tem compromisso em formar uma teoria, né? Então, o Shakespeare de Macbeth pode explorar um aspecto do ser humano, em Otelo, Hamlet pode explorar outros, né? Em cada escrevendo sobre Ricardo. Então, eu acredito que a literatura ela acaba captando mais a alma humana do que as teorias científicas. E Sim, até, e até sim, sim. um cuidado e um propósito que eu tive a escrever sobre o Brasil foi assim, eu não quero ter nenhuma pretensão acadêmica. Esse vai ser um livro não acadêmico, esse vai ser um livro assim de relatos, de vivências, de experiências, de relatos sobre o Brasil. E eu pedia para todos os colaboradores darem os seus relatos, a sua vivência, a sua experiência, o seu olhar, sem viés acadêmico. Eu até preferia que os textos viessem por áudio de WhatsApp mesmo. Daí eu digitava, mandava Uhum. de volta para ser revisado, porque a gente fala de uma forma muito mais espontânea do que a gente escreve, E né? mais verdadeiro, Até, né? A fala, até ela coloquei na é mais apresentação. verdadeira. Você Eu não tem o acho, cuidado, né? Você não censura. A escrita eu você acho. tá corrigindo, tá? Vou ver se escrevo melhor, e aí apaga e vai de novo, e papapá. Agora aqui, nem o ao É, vivo aqui, né? Se tá ao vivo é outra conversa. Aí tu não pisou na bola, corrige logo, porque né? É verdade, desculpa, show isso. mas até eu coloquei na apresentação ali que esse é um livro falado, é um livro que foi escrito como uma conversa.
para não cair Sim, nesse... isso é Tem livros ótimo. maravilhosos sobre o Brasil, mas são livros acadêmicos. Então, estou te dizendo assim, ó, essas classificações dos tipos regionais, que eu achei muito interessante que o Ribeiro fez, né? O Darcy Ribeiro fez essa classificação bem interessante, bem sociológica, assim, e corresponde à nossa experiência. A gente vê que existem esses, no mínimo, 5 regiões, grandes regiões brasileiras, né? Mas a descrição dele fica preso no sociológico. Então, eu acho até que a Sim, descrição, embora a classificação dele seja muito interessante, até para a gente compreender a tipologia, tipos psicológicos de brasileiro, eu acho que a descrição dos tipos regionais do José de Alencar são mais ricas ainda, né? Porque não são categorias sociológicas, são um olhar de um ser humano sobre outro ser humano. sobre o E ser humano. quem for ler O Gaúcho, do José de Alencar, eu não consegui ver o que era um cearense que estava escrevendo sobre o gaúcho. Parecia que era escrito por um gaúcho. Mas Eu, pelo olha, menos, isso que eu sou um gaúcho da capital. Tenho parentes do interior, lá de Soledade, de Passo Fundo, que até entenderiam melhor o livro do que eu, porque fala muito a relação do gaúcho com a amizade com o cavalo, aquele instinto, né, de empatia com os bichos e tal. Bem a vida do interior, do gaúcho do interior mesmo, né? Eu já sou um gaúcho, passei menos tempo no interior, mais tempo na capital. Já tem a sim, diferença dos tipos, até do gaúcho do interior para o tipo da capital, né? Mas total, eu, total. mas eu achei impressionante a sensibilidade de Zé de Alencar, um cearense descrevendo o gaúcho de um jeito que parece que está enxergando a alma, assim, principalmente do A gaúcho do alma. interior. É. Deixa eu ver aqui a Adriana Pereira. A Adriana é minha namorada. A Adriana está aqui, ó. Roberto da Mata também Ah, serviu sim. dos aspectos culturais para analisar a sociedade brasileira, verdade. Sim, eu citei ali citei algumas questões que o Roberto da Mata tem uns livros do Roberto da Mata. Ele fala coisas muito interessantes, por exemplo, a nossa cultura assim, ó, ele retrata a cultura brasileira assim, da casa e a da rua. Então essa ideia que o brasileiro tem, não é? Como é que é a mulher da casa, como é que é a mulher da rua, a vida da casa. O brasileiro é um dentro de casa e é uma outra pessoa na rua. Isso é uma sacada interessante do Roberto Amata, né? Ele foi um sociólogo que contribuiu muito porque ele justamente se preocupou com o cotidiano, né? Sim, sim, sim. Em compreender essa alma brasileira assim no cotidiano, nas relações sociais. Da obra do Roberto Amata, um dos aspectos que mais me chamou a atenção é esse aspecto que o brasileiro é um dentro de casa e é outro na rua. Isso é um belo aspecto para a gente refletir, né? Por que a gente tem uma mentalidade dentro de casa e outra mentalidade na rua, né? Ah, olha, boa reflexão, verdade. Roberto Especialmente Amata. nesse momento aí que estamos mais em É, casa, só em casa, né? Uma gente, coisa interessante aqui, e aí não, e é bem legal isso, assim, ó, porque já durante a semana, quando falava da nossa entrevista, eu disse assim, olha, o Monserrat é um amigão meu, uh, foi candidato a governador, eu votei, sempre tanto que eu te chamo carinhosamente, ô governador, meu governador, esse é o meu governador. E aí, mas eu disse para eles assim, para a galera, né, olha, nós não vamos entrar em assuntos políticos, polemizar, porque daí aí vai descambar, não é a ideia, não é essa, a ideia é realmente trazer esse retrato, mostrar o homem, o amigo aí, o psiquiatra. E aí, mas tem uma coisinha aqui no teu livro que eu acho legal nós conversar um pouco. E aí está aqui o Milor Fernandes, né, que diz que o Brasil tem um grande passado pela frente. Mas essa coisa do vira-lata, né? Tu trazes ali no livro, fala um pouco sobre isso para nós, desse complexo de vira-lata que tu fala que sobre. coisa, que coisa, né? Eu estava pensando assim, ó, se falar mal da gente mesmo desse dinheiro, o Brasil é o país mais rico do mundo, né? É impressionante como o brasileiro fala mal de si mesmo. O brasileiro, tipo, estava falando com amigos meus, inclusive alguns colaboradores do livro, né, que são pessoas com conhecimento vastíssimo, são brasileiros assim, da mais alta qualificação científica, né? E eu estava falando com um deles esses dias, mas o Brasil não tem jeito, não sei o quê, o brasileiro não tem jeito, não sei o que mais. Eu disse, cara, tu é mais brasileiro que eu,
porque é exatamente assim que pensa o brasileiro. O brasileiro não tem nada mais típico do Brasil que ficar dizendo assim, bah, só aqui mesmo, só no Brasil, né? Só no Brasil que acontece isso. É impressionante Isso é em essa. todo o Brasil, não é É, por regiões, é comum. eu não tive essa vivência que muitos têm de ter morado em outros países, eu não tive, né? Eu fui eventualmente como visitante, não tenho, não posso dizer. Mas assim, ó, todos os relatos de amigos que moraram no exterior, eu acho que nenhum país se compara a essa autodetonação do brasileiro, né? E que, em certo sentido, também talvez seja uma herança colonial, porque o brasileiro aprendeu a falar mal de si mesmo, né, para dar suas riquezas lá para fora, né? Agora tem gente que diz assim, Sim. esse dia eu estava falando com uma pessoa que diz assim, o Banco do Brasil tem que ser privatizado mesmo, porque aqui tem que privatizar tudo, que nada presta. Mas então, se nada presta aqui, por que a empresa privada presta mais? Tá? E a Vale que era tempo que era privada não foi tão nefasta como está sendo agora. Com o tempo que foi pública, né, durante décadas, não foi tão nefasta quanto está sendo agora. Era Vale do Rio Doce, agora matou o Rio Doce e ficou só Vale, né? Ficou só Então, vale, verdade. é É. triste isso, né? Então, E, o problema dessa falta de apreço é que isso talvez implique em que, não tendo essa autoconfiança, tal valorização, a gente desista no meio do caminho de persistir em transformar esse um país mais civilizado. Porque o problema não é assim endireitar o Brasil, de achar que tornar o Brasil um país de direita vai resolver todos os problemas. Né? Tem gente que está achando que endireitar o Brasil só ter um governo de direita. Não. O problema do Brasil, não é, a meu ver, não é um problema de direita e esquerda, é um problema de civilização. Né? Tem coisas. uhum. Nós não podemos concordar com corrupção de nenhum partido, em nome de nenhuma ideologia, também não podemos concordar com nenhuma forma de ditadura, de direita, de esquerda. Né? Então, eu acho que isso é uma questão de civilização. E um assunto evitado, esse livro tem quase 480 páginas e não cita nome de nenhum partido político, com exceção da referência ao autor, que já participou de partidos, enfim, tem uma história ligada ao ambientalismo, que é a Causa Verde, né? Mas não cita, propositalmente ele não cita. É um livro que não cita partidos políticos, procura ficar fora, escrever assim, nossa terra e nossa gente, nosso jeito de ser, e não entrar em questões de direita, esquerda. Eventualmente, Sensacional. alguma questão ali pode Sensacional. aparecer no debate sobre a questão da segurança, pode aparecer alguma situação muito rápida ali, algumas polêmicas, mas o objetivo é discutir o país, porque todos nós, independente da minha ideologia, do meu partido, da minha preferência clubística, o que for, né? Que é um cruzeirense, viu, pessoal? É um Cruzeirense, cruzeirense não, de cruzeirense. carteirinha. Não, tu sabe que cruzeirense é lá em Minas Gerais, né? Aqui Ah, é. No Rio Grande do Sul é cruzeirista. Tem mais isso. Cruzeirista, olha aí, ó. Tô aprendendo uma nova aí, ó. Tem mais isso. Já Meu teve amigo que torcedor, jogava no Cruzeiro. teve grandes escritores que torceram para o Cruzeiro, Érico Veríssimo, Marcílio Clear, né? Clear, grande. O Cruzeiro, uma época, fechou o departamento profissional, ficou só com o amador. Daí o Luiz Fernando Veríssimo me contou, fiz uma entrevista uma vez com o Veríssimo, ele contou que o Érico, ele era cruzeirista e depois passou a torcer para o Grêmio quando o Cruzeiro fechou o departamento de futebol. Mas tivemos grandes escritores cruzeiristas, né? Érico Veríssimo, Marcílio Sim, Clear. Né? mas olha só. Então, independente das paixões, porque eu até me lembrei do futebol pelo seguinte: hoje em dia a política virou quase uma paixão por futebol, assim. Em Sim, vez de nós, sim, em vez de ter uma concordo, conversa civilizada, uma troca de ideias, virou uma coisa apaixonada, assim, concordo. né? É, Então verdade. não teria como escrever um livro sobre o Brasil entrando nessas polêmicas ideológicas, porque ia simplesmente reduzir o livro, né? Até isso pode parecer um paradoxo, porque eu, por ter participado da Causa Verde, eu achei que valorizaria o livro ter um prefácio de uma ministra do Meio Ambiente, que foi a Marina Silva. Grande Então, a Marina Marina. Silva fez o prefácio, mas a Marina Silva não fala sobre política no livro.
Ela faz um Não. prefácio E ela destaca falando, isso, né? De não polarizar, não vamos polarizar. é, Não, não ela, tem ela essa aí. participa ali falando justamente ela, por ser uma pessoa que viveu em todas, conheceu todas as regiões do Brasil, ela comenta o livro, né? Isso. Então o livro não fala dos políticos, embora haja uma política ligada ao ambiente que fez um prefácio do livro, né? Sim. Olha só, uma coisa assim ainda do vira-lata, porque tu sabes que eu tenho esse programa diário, o Esfera Quântica, onde eu falo das holísticas, do pensamento, física Uhum. quântica e tal. E uma das coisas que eu sempre digo muito, e falo quase que diariamente sobre isso, que é aquela coisa que você dá o foco àquilo, você cria aquilo. Você vai expandir mais, mais, mais. Nessa ótica do vira-lata, né, do brasileiro ter essa baixa autoestima, que às vezes até é inconsciente, na verdade. Fala, Uhum. mas está falando e está verbalizando, e o verbo tem força, o verbo realiza. Uhum. Como é que tu verias isso, assim, a possibilidade de reverter isso? Como se daria essa coisa da civilização, mas essa de expansão mesmo, de uma consciência do valor que o brasileiro ainda me parece que está perdido, essa consciência, né, em função até da brincadeira, a própria brincadeira, brasileiro é chinelão mesmo, brasileiro é isso, olha Uhum. só, sempre tem não sei o que, papapá. Tu acreditas na possibilidade de se ter um movimento de uma consciência de um brasileiro se dar valor e dar valor especialmente a esse país tão diverso e tão rico como somos? Porque, na verdade, papai era espanhol e papai dizia uma coisa assim, ó, era para o ouro e prata estar rolando pelas ruas de tanta riqueza que tem nesse país. Impressionante. E a riqueza humana também, Dino, é impressionante quando a gente vê assim talento, né? Se fosse investido no talento do brasileiro, agora, Nossa, por exemplo, assim, né, nos esportes olímpicos, começou a haver um investimento maior nas últimas décadas. O Brasil já começa a se destacar em uma série de esportes. Aí tem o baiano lá que ganhou na canoagem, né? Tem uma série de talentos. Nas áreas científicas, tem cientistas brasileiros, nós temos instituições científicas, aí, a Fiocruz se destacando nessa época do coronavírus, né? Então, é uma questão da gente se dar conta de que se a gente tiver um projeto de país, mas isso é uma questão cultural, eu não vejo isso como uma questão ideológica, nem partidária, e essa baixa de autoestima acontece independente de ideologia. Não importa se a pessoa acredita em direita ou esquerda, a autoestima está presente igual, né? Os nossos os nossos brasileiros de direita e de esquerda pensam mal do Brasil igual. Essa chinelagem, não sei o quê, né? A gente ouve isso, verdade. eu ouço isso de pessoas de todas as ideologias. Então, eu acho que para mudar isso, talvez tivesse que. Eu acho que é um processo civilizatório, eu acho que não é uma coisa que muda numa geração. Não, Né? Eu não, acho que eu verdade. acho que eu acho que também não pode, isso não pode ser condicionado. Eu acho que qualquer processo evolutivo, civilizatório, cultural, não pode ser condicionado a nenhum tipo de ideologia, né? Não pode ser um movimento de patriotismo de direita ou de sei lá o quê, de resgate do país de esquerda. Não é isso que vai, não é uma ideologia que vai fazer com que a gente tenha autoestima. Pelo contrário, é uma abertura de espírito, porque existe assim, ó, existem defesas segmentares. Então, por exemplo, hoje, não é? Hoje tem a defesa de causas, né? Temos a defesa da causa ética, étnica, tem a questão da igualdade de gênero, tem a questão de uma série de questões importantes que não são questões só brasileiras, são questões mundiais. O mundo inteiro Mundiais. hoje, Uhum, o mundo hoje inteiro verdade. se defende com essas questões, né, éticas, que são étnicas, são de gênero, são de liberdade religiosa, enfim, religiosa ou não religiosa, enfim. São questões civilizatórias universais. Mas o brasileiro não tem um sentimento de pertencimento ao seu país, como, por exemplo, tem o americano, né, o japonês, o alemão, provavelmente lá o chinês deve ter também, o coreano. Vê que processo interessante a Coreia, né? Quem está aí na zona de risco do coronavírus aí, viu o tempo lá nas décadas do século passado, a Coreia era um país de terceiro mundo igual ao Brasil. A Uhum, Coreia
A Coreia veio do mesmo patamar que nós. Nas últimas 5 décadas, a Coreia se transformou numa potência a partir do investimento em educação, ciência e tecnologia. Hoje nós somos clientes da Coreia. Hoje nós compramos automóveis Hyundai, né? E compramos celulares da Samsung. Tecnologia coreana. Nós temos capacidade, nós temos brasileiros. Então, Eu não sabia, esses dias faleceu um brasileiro que ganhou, que fez parte de uma equipe que ganhou um Nobel, que eu não sabia que um brasileiro tinha feito parte de uma equipe que ganhou o Nobel. Soube agora na morte dele. Agora até me falhando o nome dele, me desculpa. Mas para ver como nós não, muitos brasileiros muito bem. acabam fazendo sucesso lá fora, vão brilhar em outros países, na Europa, nos Estados Unidos e tal, justamente porque aqui não há por essa falta de autoestima do país, tem um projeto do país, começa pela nossa economia, né? Nós temos o mesmo modelo de economia colonial, a gente está dando minério de ferro aí a preço de banana para outros países, né? A gente sustenta a indústria chinesa, a indústria europeia, a indústria americana, com os nossos minérios, a nossa mineração, enquanto a mineração provoca um tremendo estrago aqui nos nossos rios, né? As barragens que rompem, matam pessoas, destroem cidades, tudo isso para ir a preço de banana lá para fora. Então, realmente é uma falta de um projeto de um país que talvez um dos motivos seja essa falta de autoestima. Então, tem consequências sérias a falta de autoestima do brasileiro, né? Mas eu acho que ela não vai mudar assim tão rápido. Não adianta a gente ter impaciência. É o tipo da coisa que tu não pode chegar e dizer assim, vamos ter autoestima, pô, qual é que é? Não dá para Não botar a dá. goela abaixo. É uma coisa que a gente, eu acho que depende a gente começar a se olhar. E na modesta contribuição desse livro, a maior gratificação que eu tenho tido as pessoas que leem o livro, pô, mas que país, tia, que troço, sabe? Oi. Alô? Oi, oi, Então, oi. é um livro. Voltando. Voltando, tá. Voltou. É um livro de 480 páginas sobre nossa terra e nossa gente, que mostra a nossa riqueza, inclusive humana. Não é só a nossa riqueza de lugares. Diversidade humana também. Tem ali as pessoas que eu estava comentando antes, pessoas de diversos afazeres, tem relato ali do motorista de caminhão, tem relato da diarista, da pessoa que trabalha no comércio, Sensacional. do professor, do É. médico. E tem um aqui que eu tá separadinho. Tá separadinho aqui, eu vou falar, e daí eu já quero linkar com uma outra pessoa que eu tenho um carinho enorme, assim. Posso Mas, adivinhar? enfim. Oi? Posso adivinhar? De quem que eu vou? Do colaborador aqui? Posso adivinhar? Claro. Eu comecei a falar dos tipos aí, seria o skatista? É óbvio. É óbvio. O skatista e o boom do skate no Brasil por Marcelo Monserrat Chinite Martins, esse grande skatista que eu vi crescer, esse menino, meu. E tá aí um fera, e agora advogado. E aí nós vamos chegar aqui numa coisa bem interessante. Duplamente teu colega, né? Do direito e do skate, né? Duplamente. Duplamente. E as fotos que ele fez pro álbum de formatura dele foi de terno e com skate, não sei se tu viu. De terno com skate, sim. Comemorando Imagina. a formatura com skate. E aí uma coisa interessante, assim, porque quando eu vi a publicação ali, que na centenária URGS foi feita a colação por videoconferência, né? Foi dessa maneira como hoje nós estamos mais nos comunicando, e aí veio um relato de toda uma série ali que eu fiquei, assim, que essa árvore, né? Que tem esse fruto agora, que é o Marcelinho, mas e aí também, né, filhos do meu querido Milton Santos Martins, desembargador, uma pessoa, meu, cara, eu era fã incondicional, assim, eu ia para os julgamentos, assistia os julgamentos, que era ouvi-lo, era, cara, enriquecedor, assim, ó, e deu uma base muito forte, sabe, no direito, ler os votos dele, tudo. E aquela pessoa fantástica, né?
é uma pessoa fantástica, teu pai amado, e aí é toda uma geração, né, do direito aí. Uhum. E Sim, fala aí sobre isso aí, vai, conta não, aí. foi uma emoção, sabe, a formatura do Marcelo agora, né? Nesse momento totalmente inusual aí, mas ao comemorar isso nas redes sociais, ali no Face, né, eu tive que citar essa alegria íntima de o Marcelo está se formando em Direito na URGS, está sendo a quarta geração da família. Foi uma extrema coincidência, assim, eu me formei em Direito, mas continuo trabalhando na psiquiatria. Como psiquiatra forense, o direito me é muito útil para compreender as repercussões daquele meu trabalho como psiquiatra, mas, embora seja formado em Direito, eu trabalho como psiquiatra. Oi, Deu uma pequena falha aí, né? deu uma Voltou agora. falinha. Tá. Mas, enfim, então eu tive essa gratificação de poder fazer lá o Direito da URGS da mesma forma que meu pai e meu avô fizeram. Então, meu avô foi um advogado que já era filho de um outro advogado do tempo que eu acho que nem existia a URGS ainda, né? O meu bisavô Roberto, portanto, trisavô. Então, na verdade, são 5 gerações de advogados que eu saiba, sendo que 4 a partir da URGS, né? Então, foi uma coincidência fantástica. Eu acho que talvez poucas pessoas hoje em dia têm tido a oportunidade de ter 4 gerações formadas na mesma faculdade de Direito, né? Foi uma É. coincidência fantástica, né? E tu foi Para fazer mim foi, psiquiatria para entender a todos? Ou. foi a psiquiatria, ela instiga a curiosidade mesmo, né? Ela mexe muito com a curiosidade, mas o direito ele ajuda a compreender muitas relações sociais, né? Tanto que Sim, até o nome do verdade. curso é Ciências Jurídicas e Sociais, E sociais, é né? verdade. O contrato social, essa questão toda, né? Aliás, um livro Maravilha. fantástico, não sei qual é a tua área de direito favorita, mas um livro instigante de direito, com Penal, penal, penal. aqueles livros de direito comparado sobre os sistemas de direito, né? Compara não só o anglo-saxônico Sim, com o continental, com o muçulmano. Tem a é, gente pensa no direito como a gente está acostumado, né? Mas tem tantos ramos diferentes no mundo, né? verdade. Gente, olha só. Agora é a hora do não, assim, ainda quero chegar assim, tipo o Jô Soares. Não, eu sei, tá muito bom, não vi o tempo passar, mas já estamos a 1 hora, então vamos para a finaleira agora. Então, olha só, o livro está aqui, ganhei, muito feliz com ele, lindo, com gravuras, com fotos maravilhosas, Em Busca da Alma do Brasil. Em Busca da Alma do Brasil, vocês aqui de Porto Alegre, quem quiser, tem os contatos aí, entra em contato comigo, a gente, né, pode mandar para todos os lugares aí do Brasil e para fora do Brasil, aí que eu tenho uma audiência fora do Brasil também. Mas aqui de Porto Alegre, quem quer adquirir o livro, vai na Ju Luí. É é um shopping, né? Um shopping, um micro shopping ali, tem o que você quiser ali. Mas é muito legal ali, a gurizada, muito bacana, o Jairo ali, seu Luiz, querido Luiz, né? E ali na frente do foro antigo, na frente da pracinha ali, na Travessa tá ali o livro do meu amigo Montserrat. E Montserrat é assim, ó. Para aí, que eu não posso deixar de. Tá, isso aí. Então, na Juluí, colaboradores e tal, agora, finaleira, tarará, tarará, tá. Então tá, muito bem. Iniciando com a pergunta primeira. E a alma desse Brasil, como é ela para ti? Descobriu ela? Eu acredito que a melhor coisa que a gente pode fazer é estimular cada pessoa a exercer seu próprio lar sobre essa alma do Brasil. Talvez o que a gente tenha demais nesse país, assim, nesse país carente de autoestima, a carência de autoestima favorece os donos da verdade, não é? Porque se a pessoa está carente, chega lá alguém e diz, agora eu vou te dar uma verdade pronta aqui. Eu acho que a melhor contribuição que a gente pode dar é estimular um debate
no caso, sobre a alma do Brasil, e deixar esse debate em aberto. Então, a tarefa do livro foi compartilhar o meu olhar sobre essas regiões, como eu estava te contando, coisas que eu acho fascinantes, compartilhar esse olhar, compartilhar o olhar de mais 70 pessoas que colaboraram com esse livro, e compartilhando esses olhares, estimulando, como disse a autora do prefácio, né, que ela captou a alma do livro, que era justamente estimular que cada um faça a sua própria busca. Porque nós não precisamos, num país gigantesco, com um povo fantástico, com um patrimônio ambiental e cultural fantástico, nós não precisamos que alguém diga como é que é. Nós precisamos valorizar e cada um ter o seu próprio olhar. Eu acho que cabe o olhar de todo mundo nessa diversidade que é esse país fantástico. Maravilha, sensacional. Queridão, agora realmente chegou, né? Então, gratidão, cara. Que alegria te receber, que alegria conversar contigo. Tenho certeza que foi enriquecedor. E um detalhe, né, pessoal? Vocês viram que ainda vocês vão ficar sem saber o que faz um psiquiatra forense? Pesquisa, porque agora está encerrando. Olha só que legal isso, né? Nós ficamos num bate-papo de 1h10 sem falar do que somos, o que fizemos, né? Mas falar das nossas vivências, da tua vivência, né? De trazer tanta contribuição, e uma contribuição que está aqui, né, cara? Está eternizada aqui, isso é muito show, cara. Assim como essa live está eternizada, vai ficar aí, né? E futuras gerações também assistirão esses dois amigos. Então, cara, mais uma vez, gratidão em nome de todos aí. Uma alegria ter Dino, programa contigo. Muito obrigado pelo convite, uma alegria poder participar desse programa, né? Com essa pessoa fantástica que tu és, advogado, skatista, um cidadão e um amigo sensacional que passa essa coisa boa, essa alegria de valorizar, né? Sabe valorizar as coisas, as pessoas. E eu acho que é isso. Esse é quando fala assim, como é que a gente consegue... Deu uma falhinha. Não, agora nesse foi. Voltou. Voltou. Não, eu acho que esse teu jeito, né? Eu acho que esse teu jeito de ser alegre, que sabe valorizar, um cara que tem muito conhecimento, muita cultura e que sabe valorizar cada pessoa e tem essa simpatia, essa alegria de viver. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso que a gente está precisando. E por isso eu estou muito feliz de ter participado do teu programa. E o último recado que eu tenho para dar é assim, ó, te cuida, Bial. Boa! Cuida, Bial. Show! Muito obrigado! Beleza, então, gente. Valeu, então, meus irmãozinhos. Gente, encerrando aqui, então, mais um Chá da 5. Eu interromper ali. Foi, então, mais um Chá da 5. Gratidão a todos que estiveram aqui. A gratidão a você que está assistindo a gravação. Está aí no YouTube. Compartilha. Passa para... Muito boa conhecer aí da alma do Brasil. Esse bate-papo super gostoso com meu amigo Montserrat Martins. E assim, ó, para domingo que vem, 5 da tarde, tem um convidado aí, estou só aguardando a confirmação, ele me confirma e eu já começo a divulgar, mas tá quase certo que Vitor Hugo, a voz de veludo do Rio Grande do Sul, aquela voz linda, aquele ganhador das Califórnias lá da Uruguaiana, vai estar conosco aí no próximo domingo, eu confirmo com vocês durante a semana. Tá legal? Beijo, compartilha, deixa teus comentários aí, o que tu curtiu mais, tal. Segue o meu amigo aí lá no Instagram, segue ele aqui no Facebook, segue o filho dele, aquele baita skatista que é o Montserrat, o filho. Certo? Beijo no coração. Até domingo que vem no Chá da 5 com Dino Veiga. Fui!